Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, irmãos, aqui eu estou trazendo aqui um vídeo hoje e o tema é a Bíblia, um livro histórico do passado, que ela realmente aponta para o passado, né? Mas eu vou iniciar essa série desde o tempo que eu comecei a observar a Bíblia e frequentei uma igreja, conhecida por vocês como igreja, por muitos, né? Outros conhecem como templo. E aquilo que iniciaram passando para mim, eu fui conferindo em algumas e vi diferente do que a Bíblia nos ensina. Vamos lá? Então, primeiro é o seguinte: quando eu iniciei uma visita em uma igreja, eu acho que 2014, se não me engano foi 2014 que eu iniciei uma visita, né? Aí toda semana eu ia a um culto. E eu achei interessante que quando você chega, eles lhe acolhem muito bem. Isso aí não tem o que negar. E fiquei, acho que iniciando ali uns 3 meses ou mais de um estudo direto que eles passavam ali, né? A cada vez que eu ia, eu ficava numa sala e ele chegava um líder deles lá e passava um estudo para mim de umas meia hora. E o estudo foi o seguinte: bem, irmão, todas essas igrejas que você conhece por aí, elas são cheias, não é isso? Eu digo é. Então, irmão, para que elas se salvem, elas têm que vir para esse templo. Aí, só eu falar assim, já tem a gente dizendo, já sei que igreja é, por isso que não deu certo. Não, depois, deixa eu terminar aqui, que nós vamos prosseguir com uma continuação bem diferente. Então, quando eles começaram falando aquilo ali, eu fiquei na minha. Não tinha conhecimento de nada, comecei estudando, eles passaram lá e começaram pelos 10 mandamentos. Tudo bem. Então, começaram. Olha, irmão, aqui é a base da sustentação da nossa igreja. É desse modo que nós começamos os estudos. Muito bem? Não sabia nem o que era estudo, né? Bíblico naquele tempo. E aí, então começou. Nós vamos ler aqui para o irmão Êxodo 20. E começou lendo e pediu que eu também lesse. Então, disse assim, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí começou. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Depois vou fazer um vídeo falando sobre esse versículo. E faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele disse, irmão, você está vendo? Guarda os meus mandamentos. E aquilo já vai entrando no seu coração, na sua mente, que realmente é uma ação que Deus quer que você pratique. E foi ali que eu comecei sentindo que realmente o mandamento eu estava no canto certo. Vamos mais para frente. Aí diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Aí lá vem todo estudo, livretos e folhetos e tudo mais,
apontando a lei só o sábado. Só o sábado. Aí tive aqueles estudos todos falando sobre o sábado, que o sábado é um dia santo, que ninguém pode trabalhar no dia de sábado e tudo mais. Aí mais para frente, 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado, dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E quando disse aquilo ali, eu fiquei sossegado, mas no outro sábado eu já critiquei, porque eu não sabia o que era aquilo, mas eu disse, espera aí, eu li antes na Bíblia e achei aonde o mesmo Deus falou que no sábado não poderia sair de dentro de casa mais de que 200 côvados, que segundo eles dizem aí, não sei, o que o côvado é a medida de um braço. E não podia sair. E aquele pessoal tinha deles que estava vindo até 6 quilômetros de distância para a igreja. Trabalhando, né? Porque dirigindo um carro, dirigindo moto, outros vinham de pé, outros vinham trazendo algumas coisas que era para doar na igreja. E tudo isso é trabalho. Mas esse não é o caso. Então, quando passaram aqueles estudos para mim, eu fiquei interessado de ver mais, até que eu pedi que Deus me ajudasse, que eu começasse a ler a Bíblia com prazer e amor, a palavra de Deus, para que eu tivesse mais conhecimento se realmente aquilo era verdade, se realmente só se salvaria aquela igreja, que eu vou deixar para um outro tema. Então, comecei lendo a Bíblia e vi algo que eles não me ensinaram, e nem tampouco outras igrejas que eu andei. Então, quando eu frequentei essa igreja, fiquei uns 3 meses, sem passar estudo e tudo mais, aí com 3 meses já estavam puxando para o lado do batismo, querendo me forçar a ser batizado. Porque o irmão já teve 3 meses que está aqui e não se batizou ainda, e é necessário que seja batizado. Aí, irmão, você diz que a gente recebe um chamado de Deus. E eu não senti aquele chamado para descer as águas como vocês falam. Porque já 4 pessoas foram lá em casa me convidar para me ser batizado no próximo domingo. Que seria 2 dias após a visita deles. E eu não aceitei. Quando foi, eu acho que quando eu comecei com 1 mês, veio um carro com umas 10 pessoas à noite. Esse carro com farol queimado, nem seta tinha. Encheram o carro de gente de uma cidade para outra, para onde eu moro. Mas vieram aqui à noite, na minha casa, nessa mesma casa onde eu estou gravando agora. Vieram à noite me convidar, a mim, a meu pai e minha mãe, para ser batizado. E quando eu vi eles chegando, eu não me senti bem, não pela presença dele, mas pelo que eles vinham. E eu pedi a Deus que me desse uma orientação para me ver se realmente aquilo era de Deus. E eu senti que não era de Deus, era um convite do homem para me batizar. E eu prossegui com aquilo ali, pedi a Deus e não aceitei. Eu digo, me desculpe, mas eu não vou aceitar. Se pai e mãe quiser se batizar, que batize, tudo bem. Mas eu não vou me batizar porque eu não senti um chamado de Deus. E ficou naquela dali. Eles ficaram, irmão, você não quer, não sei o que. Eu disse, olha, não é eu que não quero me batizar. Eu disse que não senti um chamado de Deus. Senti o convite de vocês. Agradeço por vir aqui me convidar. Mas eu não senti de Deus em ser batizado. E continuei pedindo a Deus que me orientasse, que me desse mais força, mais sabedoria, para que eu enfrentasse aquilo ali, aqueles convites, porque era convite de uma igreja de um lado, de uma cidade, e convite da outra que eu estava estudando. Então, o que acontece nesse meio? Passou um período em que eu fui fazer uma visita em outra igreja, em outra cidade. E lá, primeiro sábado que eu fui nessa igreja,
eles me entregaram um livro, me deram um livro. Porque na hora do estudo bíblico, eu me destaquei bem, né? Fazendo pergunta, também respondendo a outros irmãos, conforme o que a Bíblia falava, sobre os que eles tinham me ensinado, e eu respondi bem. Então eles viram que eu tinha um pouco mais já de conhecimento, porque eu vinha estudando a Bíblia também, lendo, e nisso eles me deram uns livros diferentes para outras pessoas, e para mim me deram um livro bem mais diferente. E eu cheguei em casa e vi uma página no livro, a qual dizia assim: meta para 2014. Olha, meta para 2014. Conseguirmos 100 mil conversos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Esse livro foi entregue a mim por um membro da igreja que não era tão esperto, porque ele não era para ter me entregado aquele livro. Que inclusive quando eu apresentei esse livro em outra determinada igreja, eles cataram o livro. Cataram o livro e não me devolveram. Então eu me admirei com aquele livro, porque eu estava falando que tinha que conseguir durante o ano de 2014 100 mil conversos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Porque aquele livro não era para ser entregue a membros, pessoas como eu. Era para ser entregue a presidentes da igreja e vice-presidentes, né, das igrejas. Então ele caiu na mão errada, que não era para ter caído. Que inclusive esse cidadão lá, líder dessa outra igreja que eu mostrei a página, ele pediu para observar e me devolveu. E disse assim: irmão, sinto muito, eu não sei como foi que esse livro chegou na sua mão. Ele ficou surpreso, porque eu estava 6 meses praticamente no estudo, não tinha como pegar um livro daquele, porque eu nem membro era e nem pregador da igreja. E o livro caiu na mão errada, ele quis dizer. Então, quando eu vi aquilo ali, montei todo o quebra-cabeça e vi que não era nada de Deus o que eles vinham fazendo. Porque no dia que eles me convidaram para o domingo seguinte ser batizado, batizou-se 22 pessoas na mesma noite. Na outra semana, batizou-se na outra cidade 32 pessoas. Na outra semana, batizou-se na outra cidade que me deram o livro, batizou-se 16 pessoas. Por incrível que pareça, Deus tirou a minha dúvida que aquele batismo que ele estava reunindo não era um batismo chamado por Deus, e sim convidado pelo homem. Porque nós temos 2 pontos para se observar: as pessoas convertidas a Jesus Cristo e as pessoas convencidas ao Evangelho do homem. São 2 coisas diferentes uma da outra. Então, quando eu vi aquilo ali, comecei a observar tantas pessoas que se batizaram. Durante 15 dias, de uma que batizou-se, as 16 pessoas, só estavam indo 3. Depois eu fui, há um mês depois, na outra igreja que era mais longe, que batizou-se as 22 pessoas. 22, eu acho que foi 22 pessoas, de uma, isso. E na outra. Não estava indo ninguém, porque quando eu cheguei lá, mesmo as pessoas que estavam da outra vez, que eu iniciei, elas permaneciam. Aí eu perguntei para o líder da igreja, que não é pastor, ele é porteiro e aquele sacristão, não, esqueci o nome, diácono, isso, esse é o nome. Ele era porteiro e diácono. Aí eu perguntei para ele, aquelas pessoas do batismo nem estão vindo. Ele disse: irmão, realmente esse povo não quer nada com Deus. Aí eu pergunto, será que essas pessoas não querem nada com Deus? Eles não foram mais na igreja porque não acharam que era o que eles achavam que era? Não viram o que eles achavam que ia ver? Ou foram apenas por convite do homem, convencido pelo homem? E isso foi o acontecimento. E depois eu voltei aos estudos da Bíblia, comecei lendo a Bíblia. Comecei lendo de Gênesis a Apocalipse, fui lendo. A minha meta era ler de Gênesis a Apocalipse. Li a primeira vez. Na segunda vez, eu encontrei o que eu vou passar para vocês agora.
eu encontrei. Na segunda vez, eu li ela completinha em 6 meses, fechada. E na segunda vez que eu fui chegando nesse mesmo capítulo, né, nessa mesma página aqui do Êxodo 20, eu vi uma coisa que eles não me ensinaram. Em 2014. Vamos ler? Vamos lá. Êxodo 19. Vamos acompanhar o raciocínio. 19, versículo 1, diz assim: No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou a Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Quando eu vi aquilo ali, aí eu disse: agora eu vou prosseguir em frente, vou ler corretamente para frente e vou ver o que significa isso. Porque aqui Deus disse, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Israel, e anunciarás aos filhos de Israel. Tende visto que eu fiz o que fiz aos egípcios, como vos livrei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Aí diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vamos lá. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, daí em diante, eu comecei a entender que esses 10 mandamentos, esse regime da lei, foi dado aos filhos de Israel, os quais eu não faço parte, porque eu sou de uma outra geração. E olha a distância que tem dessa geração dos filhos de Israel para nós hoje, pelo amor de Deus. Foi quando eu comecei a abrir a mente que não fazia parte dessa geração. Eu disse: eu não faço parte dessa geração, então essa aplicação aqui não foi para mim. Dali comecei a prosseguir nos estudos. Então, continuei ouvindo mais coisas lá, e de vez em quando eu ia numa outra determinada igreja, e eles diziam: nós temos um novo visitante aqui, né? E dava o nome e tal. Aí, se apresente, eu me apresentava, dizia de onde tinha vindo e tal. Então, quando eles viam que eu era daquela, né, que vinha assistindo um culto daquela igreja, né, que para mim eu chamo igreja porque muitos conhecem como igreja, mas eu conheço como templo. Vinha participando ali, eles já balançavam a cabeça, outros faziam um certo gesto que nem dizia: Deus do céu, não vale nada ali. Sendo piores do que eles. Porque vem com coisas, com prática, com rejeição, a qual a Bíblia não ensina esse tipo de prática. E dali você vai percebendo que tem uma certa encrenca entre uma e outra. Por exemplo, nós temos hoje, eu acho que mais de 150 denominações, uma diferente da outra. E nenhuma se dá com a outra. Nenhuma se dá bem. Nenhuma diz assim: todos os membros, essa semana, vamos sair daqui, todos nós não vamos assistir o culto aqui dentro da nossa igreja. Nós vamos para a igreja vizinha. Até hoje eu não vi
Até hoje eu não vi. Então veja a diferença que há entre uma e outra. Quando uma abre uma num canto, o outro chega a abrir outra de frente. Ou quase de frente. Que se chama a concorrência. Tipo um supermercado. Concorrência um com o outro. E dali eu comecei a perceber o tamanho do farisismo que tem nesse povo. Foi aonde eu comecei a me aplicar mais a Bíblia, para entender mais, para ver que realmente tinha coisas erradíssimas que eles estavam me ensinando. Então, para mim, se a Bíblia é um livro, né, aqui essa lei de Êxodo 20, foi um livro que foi aplicado para o povo de Israel, como Deus deixou bem claro aqui, para o povo de Israel, os filhos de Israel, os escolhidos que Deus escolheu para sair do Egito. É para eles, foi para eles quem foi aplicado todo esse Êxodo 20. Então, mais para frente eu vou gravar um outro vídeo para falar mais sobre esse ponto. A que ponto nós podemos seguir hoje, na geração da gente hoje? Vai chegar lá também. Porque até aqui a Bíblia mostra ser um livro do passado, um livro histórico. Porque nada disso aqui, mas hoje, ele é para nós hoje como um exemplo de segmento religioso. De maneira nenhuma. Porque aqui foi tirado para o povo de Israel. As 12 tribos de Israel que saíram daqui. Né? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e vai vir mais. Esse aqui vai ser a parte 1. Vai vir mais. Porque tem mais coisas para mim passar para frente. Para esse vídeo não ficar muito comprido. Tá bem, pessoal? Então meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo que eu vou dar sequência nesta leitura. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.